quero começar com você lendo o capítulo 13, que fala sobre a cadeira de Moisés. E nós vamos ler um texto que está aqui descrito, Êxodo capítulo 18, verso 13, que diz assim, ó. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Essa mesma referência, depois você vai ver uma menção dela no Novo Testamento, que diz assim, ó. Mateus capítulo 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. E o texto diz aqui que é a cadeira de Moisés. Eu quero fazer para você um pano de fundo. Moisés era um servo de Deus, ele tirou o povo do Egito em direção a Canaã, e Deus deu a ele os 10 mandamentos. No livro de João, capítulo 1, verso 17, está escrito: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Ainda hoje nós temos pessoas que querem e se sentam na cadeira de Moisés. E o que significa a cadeira de Moisés para os dias de hoje? Você olhar o texto, ele diz que Moisés, ele sentava nessa cadeira, ele passava o dia inteiro julgando as causas. E pessoas eram condenadas por meio desse julgamento. Porque Moisés julgava as pessoas fundamentado nos mandamentos. E nós entendemos, o Senhor tem nos dado essa graça, que nessa nova dispensação que nós vivemos, nós não vivemos na lei de Moisés. Nós não nos assentamos na cadeira de Moisés, que é a cadeira de julgamento. Mas a Bíblia diz que os escribas, eles se sentam nessas cadeiras para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, porque é justamente isso que a lei diz. A lei, ela condena as pessoas. A lei é Deus colocando condições para o homem, para que o homem pudesse obedecer a Deus, e o homem então percebe que ele não consegue obedecer, porque a lei, ela é santa. Eu gosto muito de usar o livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz o seguinte, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha só, quem senta na cadeira de Moisés e anunciam a lei, todos os homens se sentem culpados. Quantos lugares nós temos ouvido pessoas falando da palavra de Deus, mas o sentimento que nós temos depois dessa mensagem é um sentimento de abatimento, é um sentimento de inferioridade, é um sentimento de que nós não conseguimos servir a Deus. E se esse sentimento tem sido algo comum no seu coração, é sinal de que você está ouvindo aqueles que têm sentado na cadeira de Moisés. Mas o nosso chamado não é sermos aqueles que sentam na cadeira de Moisés. O livro de João, capítulo 8, conta a história de uma mulher que foi pega em adultério. Eu já contei essa história várias vezes para você, mas ela está no livro e eu acho muito bacana porque ela mostra a postura de Jesus. Jesus não era alguém que estava sentado na cadeira de Moisés, porque Jesus está em uma aliança que é superior. E a aliança do Senhor é a nova aliança e a aliança de misericórdia. É a aliança de perdão. E a Bíblia então diz que quando trouxeram aquela prostituta, que ela foi pega, flagrante, não trouxeram o homem junto com ela. Por quê? Porque a lei, ela sempre vai ter uma maquiagem.
E aí você percebe que a lei estava punindo aquela mulher. Eles estavam sentados na cadeira de Moisés, e eles então disseram: segundo a lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada. E aí então trouxeram essa mulher para Jesus, tentando confundir ou talvez colocar Jesus em uma sinuca de bico, como é usado o termo nos dias atuais. E aí Jesus então diz: olha, vocês estão certos, mas quem nunca pecou, que lance a primeira pedra. E Jesus começa a escrever no chão. Nós não sabemos o que ele estava escrevendo, mas certamente estava ali escrevendo alguma coisa para confrontar aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. A Bíblia diz que eles começaram a sair de um a um, e no final ficou apenas aquela mulher e Jesus. E aí você vê que Jesus está nos ensinando como que a igreja precisa ser edificada. Ele olha para a mulher e pergunta: cadê os teus acusadores? A mulher diz: olha, eles se foram. Jesus olha para a mulher e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a mensagem daqueles que querem edificar a noiva do Cordeiro. Nós edificamos a noiva do Cordeiro com a palavra de perdão, com a palavra, sabe, de paz, com a palavra de encorajamento, com a palavra que gera esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na verdade em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, ó: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, a mensagem para edificarmos a noiva do Senhor é a mensagem do perdão, é a mensagem da segunda chance, é a mensagem de que tem jeito para você, tem jeito para mim, é a mensagem daquele que nos perdoou, daquele que nos amou, antes mesmo de nós nos arrependermos. Paulo diz que a graça de Deus nos constrange, e nós precisamos entrar nessa dimensão do quanto nós somos amados por Deus. Talvez você entrou hoje nesse lugar e você esteja pensando: poxa, eu não mereço, porque eu não tenho feito por onde. Mas deixa eu te falar, quando você achar que você menos merece, é nesse dia que você tem que provar do amor de Deus de uma maneira genuína e profunda. A mensagem para nós nos dias de hoje, nós temos observado aqui que a igreja do Senhor, ela é edificada pelas pedras vivas. Diga assim: eu sou uma pedra viva. Mais uma vez. Nós somos uma pedra que vive. Mas, segundo o livro aqui, ele diz que o objetivo dessas pedras vivas é se transformarem em pedras perfeitas. Então, Deus vai começar a trabalhar nas nossas vidas através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E nós precisamos compreender que o Espírito Santo trabalha de algumas formas. Entre elas, é que ele vai trabalhar quando nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, quando você recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, você se torna uma pedra que vive. Agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu creio, particularmente, que Deus está gerando fome nos nossos corações. Essa pedra que vai se tornar uma pedra perfeita, ela é transformada pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E não tem como nós edificarmos casa de Deus, não tem como nós avançarmos como povo de Deus sem o poder do Espírito Santo. Vai ser uma tragédia, irmãos. Olha só. Quando nós estamos edificando a noiva de Cristo, que é a igreja, nós estamos edificando a noiva e nós também somos a noiva. Sabe quais são os sinais de que você faz parte da noiva de Cristo? De que você está envolvido na obra de Deus? Prazer, alegria. Alguém tem prazer na obra de Deus? Se você está envolvido na obra de Deus e você não tem sentido prazer, alegria,
ter leite, paz no seu coração, isso é sinal de que você está sem combustível espiritual. E o combustível espiritual é a presença do Espírito Santo. O Senhor, nesse tempo, vai fazer uma grande revolução na sua vida. E a mensagem que nós precisamos compreender, aonde essa noiva, ela é edificada, conectando com o último capítulo, que é o capítulo do dia, que é o capítulo 14, ele fala que o jardim do Éden, Éden significa delícias. O jardim do Éden, nos dias de hoje, é a igreja. Tem algumas pessoas que dizem que elas não precisam da igreja para buscar a Deus. Mas isso é uma incoerência. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. À medida em que nós nos envolvemos com a vida da igreja, à medida em que nós fluímos na presença do Senhor, mas nós começamos a crescer. Assim como os irmãos começaram aqui, a unção, ela vai na cabeça de Arão, escorre em todo o corpo, ela vai sendo derramada e todo o corpo vai sendo completamente abençoado. Irmãos, há poder só em nós estarmos conectados. Eu não sei quanto a você, mas quando nós participamos de célula, quando nós participamos de discipulado, quando nós participamos do culto, nós somos fortalecidos. Eu não sei se você já teve essa experiência de faltar no culto. Na segunda-feira, o sentimento que você tem é como se algo tivesse faltado na sua vida, e realmente faltou. Que foi essa medida de unção, de encorajamento, de alimento espiritual. Só de nós estarmos juntos, você começa a crescer espiritualmente. Mas pessoas que estão fora do Éden não vão ter prazer espiritual. Algumas pessoas vão falar, não, eu busco a Deus fora. Mas acredite em mim, é um membro fora do corpo, não tem vida, é uma anomalia. E a maneira mais saudável de você crescer é se envolvendo na obra de Deus. Deus está nos chamando para nos envolvermos na obra, no ministério, mas nós nos envolvemos na força do Espírito Santo. E a mensagem para nós é a mensagem de que nós somos perdoados, nós somos amados. A cadeira de Moisés é a cadeira aonde é liberado palavra de condenação, palavra de acusação, aonde mostra a nossa condição. E hoje nós temos percebido que em muitos lugares as pessoas têm falado da parte da lei e tem gerado medo, tem gerado incredulidade, mas a mensagem do Evangelho é a mensagem aonde nós recebemos fé. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Mais uma vez, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Essa mulher, quando foi pega em adultério, ela recebeu primeiro a lei de Moisés. E na lei de Moisés dizia, foi pega em adultério, precisa morrer, precisa ser condenada. Mas ali nós temos a mensagem de Cristo. E qual foi a mensagem de Cristo? Eu também não te condeno. Cristo é o nosso para-raio. Toda a ira de Deus foi liberada sobre Cristo. E por meio da mensagem de Cristo, nós estamos autorizados a prosperar. Quando nós ouvimos a mensagem de Cristo, isso gera fé no nosso coração. E por isso nós não temeremos mal algum. A nossa mente vai ser uma mente de provisão. Deus vai prover. Nós não andaremos fundamentados no medo. Por quê? Porque a mensagem que nós ouvimos é a mensagem de Cristo Jesus. E já não há mais nenhuma maldição contra as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo. Isso parece ser simples, mas é muito poderoso. Isso parece que é leitinho espiritual, mas acredite em mim, é comida sólida. Só tem fé quem crê no sacrifício de Cristo, na obra consumada na cruz.
E quando nós nos apropriamos do grande sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que isso é chamado de palavra da justiça. Mateus capítulo 6, verso 33. Quem acertar vai ganhar um prêmio, um copo com água. Quem vai? Ganhou um copo com água. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas ou as outras coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas, elas leem esse texto e elas param. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas ele não diz apenas isso. Ele diz, olha, buscar em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não é a justiça do homem, não é a justiça do STF, é a justiça de Deus. Eu já vi tantas pessoas orando, aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. Não sei se o pastor Adriano estava comigo uma vez, ou era o Lucas, que eu fui para uma reunião de pastores aqui na cidade. E aí alguém pegou o microfone para orar e disse assim, Deus, pega o Alexandre de Moraes. Pega ali o Lula na esquina, Jesus. Faz justiça. Como se a justiça fosse uma justiça natural e uma justiça humana. João, por um tempo, discípulo amado, certa vez Jesus, ele entra numa cidade. Na verdade, ele quer entrar na cidade, as pessoas expulsam Jesus. João fica ofendido e ele então deseja usar a justiça natural. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso fazer como profeta e manda o fogo descer do céu para exterminar esse povo tudo. Eu tenho fé para isso, Jesus. Jesus olha para ele e diz o seguinte, olha, você não sabe de qual espírito que eu sou? Eu não vim condenar o homem, eu vim salvar o homem. Eu vim morrer e resgatar a humanidade. Porque essa é a mensagem de Cristo. Então, quando o Senhor diz, olha, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, os nossos olhos precisam se abrir acerca da justiça de Deus. E o que seria a justiça de Deus? Isso é maturidade. Busca a justiça de Deus. A justiça de Deus é nada mais e nada menos do que você não olhar para você, não olhar para as suas debilidades, não olhar para a sua inconstância, mas olhar para a grande obra da cruz. Deus não nos aceita por causa das nossas obras, por causa da nossa performance. Nós somos aceitos por causa da obra de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Cá entre nós, você é justiça de Deus. E por causa disso, você não está mais debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de bênção. Por quê? Porque nós somos justos diante de Deus. E não por causa das nossas obras. Eu estava meditando esses dias. E aí você começa a perceber. Adão, por causa do erro de um homem, toda a linhagem humana se torna pecadora. Mas a Bíblia diz que por causa de um homem também, Cristo Jesus, todos os homens são perdoados pela fé, porque ele recebeu sobre si a punição de toda a humanidade. E quando nós falamos sobre evangelho, evangelho é igual a boa notícia. Quantas pessoas hoje, elas estão inseridas na igreja, mas vivem debaixo de muita opressão, debaixo de muito medo. Por quê? Porque a mensagem é a mensagem daqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. Mas nós não estamos mais aí.
nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o Senhor pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento dos nossos pecados. O Senhor não lembra mais. Deus mudou o nosso nome, nos deu agora um nome digno. Você é filha e você é filho de Deus. Ele compartilhou conosco dons espirituais. Isso é um dom que significa presente. É tudo de graça. E tudo isso por quê? Porque no final, toda glória será dada a Cristo Jesus. Quando nós exaltamos o grande preço que foi pago na cruz pelas nossas vidas, quando nós exaltamos o Filho, o Pai vai te exaltar. Porque o Pai ama o Filho. E quando nós olhamos para o Filho, glorificamos o Filho, o Pai também vai glorificar a sua vida, porque todas as bênçãos de Deus estão ocultas no Filho de Deus. E por isso, meu irmão, tem amor para você, tem perdão para você, tem paz para você, porque nós fazemos parte daqueles que estão no reino de amor. Amém? E a noiva é edificada, é fundamentada no amor. Nós não aceitamos esses inimigos que têm se levantado contra a edificação da casa de Deus. A casa é edificada pelo amor e pela graça de Deus. Amém? Mas isso não quer dizer que nós seremos pessoas que andaremos no liberalismo. Pelo contrário, a responsabilidade aumenta. Amém?